Senhor presidente e caros colegas, trago a casa, senhor presidente, algumas reflexões em função de matéria divulgada nos últimos dias pela imprensa, pela televisão, em relação a próprios do IBAMA no país. Eu faço uma breve análise, chamou-me a atenção e entendo que nós não podemos deixar por passar em branco órgãos do governo federal que têm o compromisso de zelar pela boa guarda, pela manutenção da questão do meio ambiente, da manutenção das coisas relacionadas ao público, por não permitir que se agrida isto ou aquele, essencialmente as questões com a natureza, as questões com a visibilidade, as questões com o meio em si. Sinto-me na obrigação de comentar nesta tribuna as informações estarrecedoras trazidas à tona por uma reportagem de televisão, inclusive, veiculada nos últimos dias. A notícia, tendo como base uma auditoria realizada pela Controladoria Geral da União, mostra o verdadeiro estado de descalabro na gestão dos imóveis de propriedade do IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Cito literalmente trecho contido no relatório da CGU, com trabalhos de campo realizados entre 28 de abril e 21 de junho do ano passado. Abro aspas. Da análise efetuada, verifica-se que os controles internos relacionados ao patrimônio da autarquia mostraram-se insuficientes e inadequados para uma boa e regular gestão patrimonial. Fecho aspas. Procurei transcrever literalmente o que disse a Controladoria Geral da União, numa fiscalização, numa inspeção realizada entre os dias 28 de abril e 28 de abril e 21 de junho do ano passado. E essa expressão, essa citação é da própria CGU, que constatou esses desmandos em relação aos próprios do nosso meio ambiente, do nosso IBAMA. Vamos aos fatos. Em Salvador, diz a relatoria, a autarquia paga um aluguel superior a R$55 mil para abrigar sua sede. O IBAMA paga em Salvador, a sua sede, paga R$55 mil por mês. Enquanto isso, o imóvel próprio do IBAMA virou uma espécie de depósito, sucata, pois a falta de conservação inviabilizou seu uso. A falta de conservação inviabilizou o uso do próprio do IBAMA, no caso de Salvador. E aí, com isso, estão pagando R$55 mil de aluguel por mês. Vai mais. O IBAMA possui 520... Eu acho que houve algum equívoco da sirene ali, porque eu estou falando no período normal, senhor presidente. E aí está. Obrigado. O IBAMA possui 528 imóveis. Em levantamento preliminar, pelo menos 100 deles estão fechados. Dos 528, pelo menos 100 desses imóveis estão fechados. Mais de 65% do total tem problemas em seus registros legais e estão com informações desatualizadas. Vale ressaltar ainda que o descaso não diz respeito somente à documentação dos imóveis, mas também à sua manutenção. Nas palavras da própria CGU, abro aspas, o órgão não possui o controle das despesas com manutenção e com reformas realizadas nos bens imóveis sob sua responsabilidade. Fecho aspas. Quem diz é a CGU.
Cabe o questionamento: como é possível que um órgão responsável pela gestão do meio ambiente do país, que cobra atitudes e condutas de todos, atue com tamanha negligência com o seu próprio patrimônio, ou seja, com o patrimônio público? Nobres colegas, tal desmazelo é inaceitável. Precisamos de uma atitude firme dos órgãos de controle, não apenas apontando os problemas, mas exigindo mudanças e punindo os responsáveis. Vivemos um novo tempo de cidadania ativa e cobrança sobre a postura e os resultados da atuação dos agentes públicos. Não basta que se comportem com retidão, é preciso que atuem com eficácia e, além disso, assumam as consequências de seus atos. Como só ia acontecer, o IBAMA muitas vezes desce de helicóptero com policiais federais em certos lugares e determinam, ou se não é algema, notifica, faz, vigia, fiscaliza e cobra resultados de empresas, disso e daquilo, por não conservarem o meio no qual se encontra ou transgredir a legislação vigente do país. Agora, quando é os próprios do IBAMA, quem é que fiscaliza? Quem é que multa? Quem é que toma providências? Como é que se age assim, como se nada fosse? Trata-se da responsabilização do serviço público, um conceito já bem conhecido no setor privado, pelo termo em inglês accountability. A expressão define o dever do indivíduo ou organização de prestar contas de seus atos, para que possa ser responsabilizado por eles, em plena harmonia com os preceitos do Estado Democrático de Direito. Não é nossa intenção apontar o dedo contra culpados, demonizando esse ou aquele agente. A situação ilustrada aqui repete-se país afora, em maior ou menor grau. Popularizou-se, senhor presidente, ao longo do tempo, uma certa impunidade, desde que não haja dolo do agente no erro. Aí popularizou-se, não houve dolo ante o erro, então deixa a coisa levar como está. Ora, mesmo sem dolo, é preciso avançar nesse conceito de responsabilidade, aproximando-se, talvez, do princípio da boa-fé objetiva, utilizado no direito civil, seja em conjuntas comissivas ou omissivas. Suas obrigações éticas ou cumprimento das funções são inerentes ao próprio exercício, e seu descumprimento deve ser passível de punição. Nos últimos anos, inegavelmente, avançamos de forma considerável em busca da transparência no setor público, apesar de ainda estar distante do ideal. Mas é fato de que os cidadãos têm mecanismos para acompanhar mais proximamente a atividade de seus representantes. Tal fiscalização pode ocorrer de forma imediata, através da opinião externada por meio de canais de comunicação, como as mídias sociais, ou simplesmente em seu momento máximo de avaliação e participação democrática, o voto nas urnas. No âmbito da fiscalização horizontal, temos a ação das instituições, o Ministério Público, tribunais de contas, agências reguladoras e órgãos de controle interno, com uma atuação cada vez mais presente. Ainda há deficiências, cuja solução deve ser perseguida constantemente, mas não podemos negar a realização de um trabalho de crescente eficiência. É preciso, contudo, avançar notadamente com a implantação de mecanismos de responsabilização, não apenas para os agentes eleitos, mas para todos os servidores públicos, sejam eles efetivos ou comissionados. Gestão eficiente, senador Hollenberg, ainda aliada à fiscalização e controle, gestão eficiente, aliada à fiscalização e controle, são ferramentas fundamentais na permanente construção democrática. O fim da impunidade e o início de um período com mais comprometimento com a res pública passa, inevitavelmente, por esse caminho. Ainda ontem,
nós vimos aqui a ministra Gleice, ex-ministra da Casa Civil, falar sobre o seu drama que ela tem vivido como ministra, e as coisas não andam, emperram. Inclusive o ministro Delfim Neto hoje faz um artigo e até a lisonjeia pela humildade, pelo esforço que ela tem tomado da descentralização das concessões de portos para poder viabilizar os setores diversos do país. E ele transcreve uma expressão da ministra no artigo de hoje, Delfim Neto, na Folha de São Paulo, dizendo: a estabilidade está na base e a instabilidade no comando. A própria ministra chegou à conclusão que a estabilidade está na base e a instabilidade reina no comando. É difícil, é emperrado, não vai, não anda, não há um comprometimento. Ela mesma diz isso. E a gente sente. E agora vemos esse caso que acontece com desmandos impróprios do nosso meio ambiente, pertencentes ao próprio IBAMA, que tem o compromisso de dar o exemplo. Por isso, eu encerro, senhor presidente. No presente caso IBAMA, a sociedade aguarda respostas. Estou encaminhando esse pronunciamento à ministra Isabela Teixeira, do Meio Ambiente. Isabela Teixeira, do Meio Ambiente, com 2 L's, por sinal. Obrigado, senador. E que tome conhecimento, mandar para ela esse pronunciamento em relação a órgãos que fazem parte do ministério que ela dirige. Jogando com franqueza aqui. Nós precisamos fazer autocrítica. Nós precisamos fazer autocrítica no bom sentido, para corrigirmos. Isso não é possível. Um órgão que fiscaliza, que dá duro em todo mundo. E quando são para si próprio, a coisa é tolerável. Não dá. Não dá. Temos que dividir as responsabilidades. E se houver punições, com certeza esse país vai andar. São as considerações que faço na tarde de hoje, senhor presidente, agradecido a tolerância. Nós que agradecemos a Vossa Excelência por tratar de tema, muitas vezes, árido, mas importante.